Uma tristeza toma conta da igreja. A Igreja Católica busca manifestar nos seus ritos aqueles sentimentos que os primeiros cristãos tiveram quando contemplaram todo o sofrimento de nosso Senhor, todas as suas injustiças, todas as suas angústias, todos os seus padecimentos. Hoje é o primeiro dia que a igreja não celebra a Santa Missa. É um dia chamado de alitúrgico. No dia de hoje, a igreja não celebra nenhum sacramento. Não se celebra a missa, não existe um formulário próprio para celebrar a missa na sexta-feira da Paixão. Hoje não se batiza, hoje não se celebra casamento. A igreja está toda desnuda. Olhem a situação do altar, totalmente despido, sem adorno nenhum. É o único dia que a Igreja Católica esvazia o seu sacrário. O sacrário está vazio. A luz vermelha não está flamejando. E o que é que a igreja está a nos dizer com isso? Que o corpo do Senhor não está presente na sua igreja. Que a igreja está órfã. É interessante porque nós que temos a piedade eucarística, que já somos bem catequizados, para nós, a igreja sem a presença da Eucaristia, ela está vazia. Ela perdeu o sentido de sacralidade. Ela não tem mais sentido nenhum. E por que a igreja faz isso? Para que nós possamos participar daquele sofrimento, daquela condição dos apóstolos, quando ele morreu, que eles se sentiram todos sem norte, sem saber o que fazer. E agora, o que será de nós? Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje eu recebi uma pergunta tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Na hora que nosso Senhor, no madeiro da cruz, Ele rezando o Salmo 30, meu Deus, por que me abandonastes? Uma pessoa me dizia assim: Padre, Deus abandonou Jesus? E eu dizia não, de jeito nenhum. Por quê? Porque essa resposta da liturgia hoje nos vem da segunda leitura de hoje. A segunda leitura hoje nos responde com propriedade toda essa situação aqui. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu.
mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, quando nós escutamos todo esse drama da paixão de Jesus Cristo, todo esse sofrimento, todas essas dificuldades que ele passou, quando nós psicologicamente adentramos de cabeça, nós podemos de verdade nos questionar: meu Deus, por que o teu filho teve que passar por tudo isso? Por que, meu Deus, o teu filho teve que sofrer tanto? A primeira coisa que nós temos que ter na nossa mente é que todo o ser humano está passivo do sofrimento, minha gente. Não existe nenhum coração que não tenha sofrido. É próprio do coração humano sofrer. Faz parte da condição humana o sofrimento. Padre, mas ele era Deus, mas também era homem. Deus assume de verdade a nossa condição. Homem tal qual nós somos. Passou por tudo que nós passamos. Vivenciou tudo que nós vivemos. E não tinha imunidade contra o sofrimento. Quando nós olhamos esse texto da paixão aqui, nós vemos como nosso Senhor é elegante com aquele povo. E muitas vezes, olhando aquele povo lá, nosso Senhor conseguia perceber o sentimento que solapava o coração de todos eles. Vamos ao texto, para a gente também se deixar preencher por ele. Primeiro, nosso Senhor, ele vai com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron, o jardim, o horto das oliveiras. Ele estava com os seus discípulos. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, porque Jesus estava acostumado a estar ali. Só que é impressionante porque Judas aqui, ele não vai com o mestre, mas ele vai com um destacamento de soldados a entregar o mestre por um valor de 30 moedas de prata. Ele vai, ele beija o mestre e apresenta àqueles soldados quem eles deviam levar. Só que Jesus, com a sua imponência, com aquela dignidade própria de Deus, Jesus se apresenta a eles e vai indagá-los: a quem procurais? Observem que a resposta daqueles homens é: a Jesus o Nazareno. Sim, é verdade, meus irmãos, que aqueles homens procuravam Jesus, e nós também procuramos Jesus. Só que existe uma diferença. Eles procuravam Jesus para aniquilá-lo. Nós procuramos Jesus para ficar perto e usufruir dele. Esse questionamento de nosso Senhor aqui pode ser dirigido a vocês. Pode ser dirigido também principalmente a mim.
Eu comentava há poucos minutos ali na cadeira, na sédia, eu dizia assim: olha, meu filho, há alguns anos atrás, eu lembro que quando não existia pandemia, quantas vezes eu celebrei a Sexta-feira da Paixão frustrado aqui nessa cadeira, com tantas pouquinhas pessoas dentro da igreja. Quantos anos foi assim? Porque às 3 horas da tarde, tantos e tantos estavam reunidos em famílias que não vinham à igreja. Hoje, proibido, e vocês aqui. Por quê? Porque vocês vêm procurar Jesus, porque vocês começaram a entender, e esse é o maior legado que eu deixo para vocês. Vocês começaram a entender que devem de verdade procurar Jesus se querem ser felizes, se querem se realizar, se querem ter os sofrimentos da vida amenizados, e são tantos. Diferente desses soldados, nós procuramos Jesus porque queremos viver perto dele. E Jesus responde a eles: olha, sou eu que estou aqui. Sou eu, se vocês não sabem, é o nome de Deus, Yahvé, o tetragrama que Deus no Antigo Testamento se revela. É esse nome aqui: eu sou aquele que é. É por isso que nós católicos não podemos usar na Divina Liturgia o nome de Deus, Yahvé. E começou-se a banalizar esse nome, e o Santo Padre, o Papa Bento XVI, deu uma chamada de atenção na igreja, em todo o mundo, e falou: não se pode usar o nome de Deus, não se usa na liturgia Yahvé, está proibido. Os judeus não pronunciam, nós também não podemos pronunciar. E Jesus aqui se apresenta: sou eu. Só que a atitude daqueles homens, quando escutam essa palavra, é uma atitude de recuo. Eles recuam e caem por terra. Ou seja, nós estamos diante do luminoso, nós estamos diante do grandioso. De verdade, esse homem se apresenta como Deus, e eles ficam todos embaraçados. E de novo Jesus pergunta: a quem vocês estão procurando? A quem procurais? E eles respondem mais uma vez: a Jesus o Nazareno. Ou seja, nós queremos prender esse impostor, nós queremos prender esse malfeitor. E Jesus mais uma vez afirma: já vos disse que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, deixem que eles se retirem. Isso aqui é impressionante, minha gente. Jesus aqui não quer que nenhum dos 11 sofra. Ele não quer que nenhum dos seus discípulos venha sofrer por ele. Eu que sofro por vocês, deixem eles ir embora. O problema de vocês é comigo, não com eles. Eles não têm nada a ver com isso. Ó Deus grandioso, ó Deus maravilhoso, que vem ao encontro do homem e não permite que o homem venha padecer. E não permite que o homem venha padecer. E não permite que o homem venha sofrer. Ó Deus grandioso, ó Deus esplendoroso, que nos ama com amor eterno e que na hora das nossas dificuldades ameniza o nosso sofrimento porque nos ama. Olha, meus queridos irmãos,
Nosso Senhor, Ele não aceita perder ninguém que Ele ama, ninguém que foi confiado a Ele, ninguém que de verdade pertence a Ele. E Jesus aqui chama a atenção de Pedro. Pedro, aquele que vive da espada, morre da espada, guarda a tua espada na bainha. Não somos de guerra, somos de paz. E aqui, meus queridos irmãos, é que nós já encontramos a resposta para o nosso modo de viver. O cristão não é de guerra, o cristão não é de confusão, o cristão é de paz, e é a paz que os cristãos possuem, que é um dom que o Senhor, o bom Deus, nos dá. Eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou. E vejam que todas as vezes em que nós perdemos a paz, todas as vezes que nós não temos paz, é porque aconteceu alguma coisa que estava fora dos planos de Deus. Seja o que for, seja o que vier, se roubar a paz, não está nos planos de Deus. Os soldados ali prendem Jesus, carregam Jesus, e a primeira grande decepção de nosso Senhor é Ele ter consciência de tudo o que estava a acontecer, como o texto santo nos diz. Ter consciência que não conseguiu, de modo algum, adentrar no coração de Judas. Cristo teve consciência de que Judas não era um deles, não era um dos seus discípulos. Era um impostor, era um falso, era um mentiroso, era um insensível. E mesmo assim, nosso Senhor vai amá-lo. E mesmo assim, nosso Senhor vai esperar a sua conversão. A segunda decepção de nosso Senhor aqui é a negação de Pedro, profetizada por ele mesmo, 1, 2, 3 vezes. Aquele homem que queria ir onde o mestre fosse, que não queria só que os pés fossem lavados, mas também as mãos e a cabeça, agora não teve coragem de perseverar, assumindo a condição de ser um dos discípulos dele. Covarde. Faltou coragem em Pedro. Aquele homem corajoso agora se transformou em um covarde, em um frouxo, em alguém que verdadeiramente não possuía a virtude cardeal da fortaleza. E o drama continua ainda. Nosso Senhor aqui é apresentado como um grande malfeitor, é apresentado como um subversivo, como alguém que criava confusão em meio à sociedade. Temos que eliminar esse homem. E é impressionante porque o autor sagrado aqui nos diz de uma forma tão simples, que se ele não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Mas que malefício aquele homem fez? Assumir a sua condição de ser filho de Deus, de enviado a nos salvar, de enviado para nos livrar dos pecados, de enviado para restaurar o reino de seu Pai. E aqui Pilatos interroga aquele homem:
Tu és o rei dos judeus. Me fale, me diga. E Jesus, de uma forma tão simples, diz: tu estás dizendo isto por ti mesmo, ou os outros te disseram isto de mim? Você crê que eu sou rei, ou é porque os outros falaram? Aqui é interessante porque muitas vezes vocês falam do amor de Deus, porque os outros falaram do amor de Deus para vocês. E não é correto isso. É preciso que vocês experimentem, façam essa experiência com nosso Senhor. É preciso que vocês falem dele, depois de terem o experimentado na própria vida, porque senão vocês vão simplesmente falar da boca para fora. E a minha luta ao longo desses anos todos é fazer com que vocês tenham essa experiência única, pessoal, intransferível com Jesus, de tal forma que, depois desse encontro com Ele, a sua vida nunca mais seja a mesma. E vocês tenham envergadura para enfrentar as dificuldades todas que a vida nos coloca, com a consciência de que, Senhor, me segura para que eu não venha fraquejar na hora da minha dor, na hora do meu sofrimento. Me segura, Senhor, porque está doendo. E quantas vezes, minha gente, vai ser assim ao longo da vida toda? Quantas vezes vocês vão dormir, vão deitar com o coração inquieto, agoniados, talvez, quem sabe, até nem querendo se acordar no outro dia, por passar por um problema e uma dificuldade que não consiga enxergar uma solução, ou que sabe que não vai ter mais resposta, ou que sabe que não tem mais como consertar. É essa experiência com nosso Senhor que vai nos fazer ficar de pé. É preciso falar de Deus, não do Deus que o outro falou, mas eu falo do Deus da experiência que com Ele eu tenho, e sei que Ele me é fiel. Cristão que vive assim, sabe em quem acredita e deposita a confiança, e mesmo abalado, permanece fiel ao Senhor. Nosso Senhor responde a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Sim, é claro, por mais que essa vida, por mais que essa terra, por mais que esse mundo seja apetecível aos nossos olhos, nós sabemos que aqui tem muito sofrimento. Nós sabemos que aqui existem tantas desilusões, são tantos os dissabores, os desamores, e são tantas e tantas dificuldades. Ontem à noite, lá pela meia-noite, eu recebi um aviso de uma prima que me avisava que uma tia faleceu. Eu sabia que já estava entubada desde a terça-feira, e ontem teve uma parada respiratória às 23 horas, uma parada cardíaca, e não aguentou o entubamento e faleceu. E eu parei, entrei em contato com a Andressa, avisei a Andressa, disse: não avisa nem o painho nem a mãe essa hora, deixa que amanhã de manhã a gente avisa, para eles não perderem o sono. E fiquei pensando, mas é engraçado. Há 3 anos atrás,
Quando o esposo dela faleceu, eu me abalei. E agora a gente vai como que amadurecendo e vendo que a vida é assim. Hoje, Dom Roberto nos avisava que um dos nossos padres está internado em Porteirinha, um dos padres mais novos da diocese. E eu parava um pouquinho, dizia assim: meu Deus, e se fosse eu? E ficava olhando a vida e pensando como o tempo vai passando e o nosso coração vai amadurecendo, vai ficando como que calejado com a vida. E a vida é isso. Esse mundo é assim. Não existe, meus irmãos, uma vida aqui tão perfeita que não tenha sofrimento. E esse é o grande ensinamento que a Igreja Católica nos quer dizer, nos quer ensinar, nos quer mostrar. O sofrimento faz parte deste mundo, as dificuldades fazem parte deste mundo, mas existe um consolo, e é o maior de todos. O nosso reino não é aqui. Nós estamos passando. O nosso reino não é aqui. É por isso que a gente reza tanto a nosso Senhor: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, venha até o nosso coração, venha até a nossa vida. Ou seja, Senhor, nos ajuda a viver todos os dias com esse olhar de fé. E aqui Pilatos questiona: tu és rei? E Jesus vai dizer: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Ou seja, a verdade é Ele. Ele diz, ergo sum veritas, eu sou a verdade. E Pilatos questiona, mas o que é a verdade? A verdade não é uma coisa, a verdade não é uma ideia filosófica, a verdade não é de modo algum pensamento ou uma ideia ou uma coisa, não. A verdade é uma pessoa, é Jesus. E a verdade aqui nos é desvelada e desabrocha no amor. O segredo da vida é amar. Só que quem ama sofre. É impossível amar sem sofrer. O amor acarreta sofrimento. Porque Cristo sofreu? Porque nos amou. Por que você sofre? Porque você ama. Por que você está sofrendo? Porque você amou. Quem ama, sofre. Quem não quer sofrer, seja insensível e não ame. Porque o ser humano foi feito para amar. E o amor acarreta sofrimento. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Por quê? Porque nos mostra como nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E essa semelhança aqui, ela é tão grandiosa, porque ninguém ama na mesma intensidade. O termômetro do amor é sem escala. Cada um ama do seu modo, do seu jeito. E não existe ninguém tão bruto que não ame nada nem ninguém. Existia até uma música brega, que eu não recordo o autor, que dizia assim: os brutos também amam. Todo mundo ama, porque é próprio do ser humano amar. E esse exemplo do amor de nosso Senhor na cruz
é justamente para nos mostrar, para nos dizer que é preciso amar para ser feliz. Amar não quer dizer ser imune ao sofrimento. Ao contrário, quer dizer que quem ama vai sofrer. Só que aqui nós vemos uma coisa muito interessante no texto santo. O autor sagrado nos diz que ele mais uma vez perguntou a Jesus, Pilatos: de onde és tu? Jesus ficou calado. Hoje eu assistia a Paixão de Cristo de Mel Gibson, que gosto demais, me fala muito ao coração, porque segundo os estudos, é a produção mais próxima da realidade. E eu olhava a serenidade de Cristo nesse momento aqui. Quando Pilatos diz assim: tu não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus responde: tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Eu lembrava aqui desses políticos, tantos eles irresponsáveis com a fé do nosso povo, porque ocupam um cargo eletivo de 4 anos, todos se achando no direito de legislar a respeito da Santa Mãe Igreja, querendo proibir o culto, querendo proibir a distribuição da Eucaristia, chegando à aberração de alguns governadores e prefeitos católicos, Brasil afora, a mandar distribuir a Eucaristia em saquinho. Talvez uma Eucaristia chips, não é? No saquinho, na cabeça desse povo louco. E esquecem que a autoridade que exercem foi manifestada pela vontade do povo, que manifesta a vontade de Deus. Não se cai uma folha no mundo se o Senhor não permitir. Ninguém chega a lugar nenhum se o Senhor não permitir. E mais uma vez nós vemos isso aqui acontecendo. Muitos pensando que podem ter autoridade sobre Cristo. Lerdo engano, ninguém tem. E aqui nós vemos aquele povo que há 5 dias aclamava Jesus: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, agora maldizendo aquele homem. Crucifica-o, crucifica-o. Não queremos que solte esse, mas queremos que solte Barrabás, que era um bandido, um malfeitor, como nos diz aqui o texto santo do autor sagrado João. Ele se humilhou e a sua humilhação chegou ao extremo da vida humana. Perdeu a dignidade, perdeu o corpo, perdeu a vida, porque amou. E Jesus sai a caminhar com a cruz às costas. Caminhando com a cruz às costas e padecendo o sofrimento de um mundo todo. Essa dor, meus irmãos, esse sofrimento de Jesus é atemporal, é fora do tempo. Foi por mim, por você. E tantos ainda hoje continuam com a mesma insensibilidade dos pérfidos judeus dos tempos de antanho. Que tristeza. Só que a diferença é que agora muitos que ultrajam o corpo de Cristo são incorporados a esse corpo, como se vê com facilidade católicos batizados a falar mal da igreja, católicos batizados a perseguirem a igreja, católicos batizados a quererem destruir a fé alheia. Que vergonha! É uma chaga, é um câncer no corpo de Cristo. E Jesus a caminhar com essa cruz. É crucificado
Está ali o motivo da sua condenação, o Rei dos Judeus. Jesus Nazarenus, Rex Iudeorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E aquele homem no madeiro da cruz, ali a sofrer. Perto da sua cruz está a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Maria sofrendo, triste, com o coração dilacerado. Eu vou parar a homilia e vou pedir para que se cante a música de Maria, a Mãe Dolorosa, para que nós possamos meditar as dores, o sofrimento da bem-aventurada Virgem Maria, que é o reflexo de tantas mães que sofrem, algumas por perderem o filho, outras pela ingratidão dos filhos, outras pela incompreensão de tantos filhos. Vamos, pois, meus queridos irmãos e minhas irmãs, parar um pouco e meditar sobre as dores da bem-aventurada Virgem Maria. Cantemos. Junto
Aos pés da cruz, nosso Senhor, ao contemplar a sua mãe, aquela que lhe deu a vida, que confiou totalmente na palavra do Pai, agora, com o coração dilacerado, não lhe resta mais nada, e ele olha a sua mãe e vai entregar a ela o discípulo que ele mais amava. Mulher, este é o teu filho, ou seja, deixe ele cuidar da senhora. Ele vai fazer as minhas vezes. Ele simboliza a mãe, a geração de todos os filhos que virão para cumprir a tua promessa, para cumprir a tua profecia, que todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. O que é que nós fazemos, meus irmãos, quando olhamos Maria e chamamos Maria de 1000 títulos? Simplesmente estamos fazendo acontecer aquilo que ela mesma profetizou, quando, chegando em Alcárem, diante de Isabel, ao recitar o seu Magnificat, ela falou: todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. E é isso que nós fazemos. E João, ao lado dela, que não a abandonava em momento algum, recebeu também a incumbência de Jesus: eis a tua mãe. E o texto santo aqui, escrito pelo próprio João evangelista, ele mesmo que escreve, falando dele, ele diz assim: daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, isso aqui é tão belo, isso aqui é tão sublime, por quê? Porque o católico é filho de um pai, é filho de uma mãe. De verdade, o católico tem uma mãe nos céus. E vocês sabem que isso não é de modo algum uma utopia ou uma enganação, mas é uma realidade latente nas nossas vidas. Essa relação com a bem-aventurada Virgem Maria, a rogar por nós diante de Deus. E quantas graças nós recebemos de Maria, e quantas graças nós recebemos de Nossa Senhora, Mãe de Deus, a pedir por nós ao seu Filho Jesus. E quantas de vocês, em tantos momentos da vida, se encontraram assim como Maria, com o coração em dor, com o coração em pranto. E aqui eu lembro de todas as mães da nossa paróquia, daquela que sofre com o filho no hospital, daquela que sofre porque perdeu o filho, daquela que sofre com o filho encarcerado, daquela que sofre com as incompreensões de um filho que dá tanto desgosto, daquela que sofre porque já perdeu todos, daquela que sofre depois de ter criado tantos na solidão, daquela que sofre pelo peso da vida, pelas doenças, pelas dificuldades físicas. E são tantas as Marias das dores na nossa paróquia, na nossa sociedade, nas nossas vidas. Mas todas elas têm uma obrigação de se aproximarem da bem-aventurada Virgem Maria, para que assim como ela passou pela dor e chegou à glória da sua assunção, todas aquelas outras que sofrerem na fé também alcançarão a glória da felicidade que pertence a Deus. E isso não é brincadeira, isso é a pura realidade da fidelidade de quem a Deus ama. Só que vejam bem, meus irmãos, depois disso aqui, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, Jesus, sabendo
que tudo chegará ao fim, ele grita do madeiro da cruz: tenho sede. Ele que se apresentou como água da vida, uma água que quem beber dele não vai ter mais sede, agora tem sede e nem água a ele oferecem. Quando ele diz tenho sede, o que oferecem a ele é um vinho estragado, vinagre, ou seja, nem um acalento de uma gota fresca de água ele teve. Só que mais uma vez, para nos mostrar que ele quando o soldado quebra a perna de Dimas, São Dimas, o bom ladrão, quando o soldado quebra a perna do outro para que morram logo, que olham para ele, ele já morreu, consumatum est, tudo está consumado. E ali, naquele momento, o soldado enfia uma lança do seu lado, e daquele lado aberto surge, brota, jorra sangue e água. A água que ele não recebeu, ele agora oferece. A água que ele recebeu, agora, a água que ele não recebeu, agora ele nos dá. E é preciso, meus irmãos, que nós cristãos façamos essa experiência, a experiência de nos deixar moldar, molhar, transformar por Deus. Existe uma figura que muitos não conhecem, chamada Verônica. E essa figura vai ter a alegria de enxugar com o seu lençol a face de Jesus e tê-lo molhado de sangue. E é uma das relíquias da fé católica. Essa Verônica, ela entra para a igreja como aquela que cantou as maravilhas de Deus no sofrimento do Filho. Vamos escutar uma das músicas mais tradicionais da fé católica, chamado do Cântico de Verônica. Cantemos. Que passais pelos caminhos e vede se existe dor tão grande quanto a minha dor. Parai e vede se existe dor tão grande quanto a minha dor. Oh,
que passais pelos caminhos parai e vede se existe dor tão grande quanto a minha dor. Parai e vede se existe dor tão grande quanto a minha dor. A Sexta-feira da Paixão nos convida a fazer verdadeiramente essa experiência do amor. Por que nós temos que nos converter? Porque Deus nos ama e seu amor chegou ao extremo das nossas vidas. É preciso renunciar, é preciso lutar, é preciso ser fiel, é preciso ter lealdade para com Deus. E o convite dessa Sexta-feira da Paixão é para que vocês todos mudem o coração e se deixem amar por Deus. Assumam com responsabilidade a vida de vocês, a missão que Deus deu, de esposo, de esposa, de filho, de papai, de mamãe, de irmão, de irmã. Muitas vezes é preciso ser duro, sem deixar de amar. Muitas vezes é preciso renunciar para a felicidade do outro. E se convença de algo. Não pode existir uma vida melhor do que essa que Deus te deu. Essa é a vida que Ele te deu. Cuide, zele, ame, viva intensamente na companhia de Deus para um dia alcançar os céus. Vamos